Olá a todos, estamos aqui mais uma vez, graças a Deus. Eu louvo, exalto e glorifico esse Deus maravilhoso. Para nós, não é só eu que estou aqui, estou eu e minha esposa, a pastora Cleonice, mas para nós é um prazer muito, muito grande, sabe? Tem muitas coisas maravilhosas que a gente pode fazer nessa vida, mas uma das principais, se não for a principal, é como diz a Bíblia: ó, quão suave é os pés daqueles que anunciam o Evangelho de Cristo. E nós estamos aqui para anunciar o Evangelho, que é o poder. Né? A Bíblia diz que o Evangelho é o poder. Estamos aqui para dar continuidade, né, sobre o reino de Deus. Acho que já é o terceiro programa que nós estamos falando sobre isso. Não vou fazer um apanhado de novo aqui que vai tomar o tempo, a gente pode até ir falando depois. Mas eu quero falar para todos vocês que estão conosco, sejam bem-vindos, obrigado pela audiência, obrigado pela presença de vocês, estar aqui acompanhando essa programação, aqui direto dos estúdios da Rede Fé, né, que agora é a 100.1 FM, é um programa chamado Palavra e Poder, patrocinado pela Igreja Moriá aqui de Ribeirão Preto. Então quero dizer para vocês que é um prazer muito grande estar aqui. E você que estava aí já aguardando a gente para dar continuidade nesse estudo, nós vamos continuar falando então sobre a importância desse governo, desse reino que está dentro de cada um de nós e através dele a gente manifestando a nossa fé. Mas eu quero, né, já dei as minhas considerações, pedir para que a minha esposa também possa cumprimentá-los e dar os iniciais dela aqui, falar com vocês, e que Deus nos abençoe durante esses 30 minutos, que realmente venha a ser um programa de palavra e de poder e manifestação da glória de Deus para abençoar vocês que estão do outro lado nos acompanhando. Olá, amor. Olá, vocês que estão aí do outro lado, nos assistindo, nos ouvindo. É um prazer estarmos juntos aqui nessa programação e falarmos de vida, porque vida é algo que Jesus veio trazer. Ele disse: eu vim trazer vida e vida em abundância. Estamos aqui para mais uma programação direto dos estúdios da Rede Fé, compartilhando com você a palavra de poder, a palavra de autoridade. Estamos falando sobre o reino, né? E antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de passar os endereços. Ah, sim, os endereços. Né? Passa bem devagarzinho aí, porque às vezes pessoas estão até num carro dirigindo, eles Sim. param para poder anotar. Então dá um tempinho para eles pegar um papelzinho lá, uma caneta, né? Sim. E anotar. Importante também dizer para você que está nos acompanhando pela rádio que nós estamos e temos também toda a programação gravada no canal do YouTube. Se por acaso você perdeu algum programa ou assistiu alguma coisa, ouviu alguma coisa durante essa programação e gostaria de anotar e perdeu o telefone ou o endereço, você pode no canal da igreja do YouTube e pegar o programa que você perdeu. Está tudo gravadinho lá. Interessante que nos endereços da igreja, no canal do YouTube, na página da Igreja Moriá lá no YouTube, além de nos ouvir, as pessoas querem nos ver, conhecer. Deixa eu ver esse pastor que está falando, essa pastora. Fácil demais. É só Sim. ir na página da Igreja Moriá no YouTube. E esses programas que nós estamos aqui fazendo agora, que está indo para a rádio, programações às 6 da manhã e acho que é 11h30 da noite, né? Sim. Você também pode nos ver e nos assistir também o que está sendo falado aqui. No YouTube, isso. Os nossos canais são no YouTube, @Igreja Moriá RP. Então, nesse endereço do YouTube, você vai ter toda a programação da igreja. E também os cultos, que são gravados, todos os cultos são gravados e está lá. Se você quiser também nosso @ do Instagram, é @igrejamoriá.rp. Nosso telefone, se você quiser uma oração, orientação e quiser entrar em contato conosco, diretamente conosco, é o 16 991 62 85 90. O endereço da nossa igreja fica na rua Platina, bairro Santa Cruz. O bairro. Bairro Santa Cruz. A rua é Rua Platina 121, pertinho do estádio do Botafogo. E hoje nós vamos continuar falando sobre o reino de Deus, mas nós vamos falar algo que é muito importante dentro do reino.
Nós temos visto durante esses dias o que é o poder e a autoridade, o que é o reino, mas hoje nós vamos começar a falar a respeito de coisas que são importantes no reino. E a palavra é algo muito importante. A Bíblia diz que a palavra ela tem poder, né? Você já ouviu falar sobre isso? Que a palavra tem poder. E hoje nós vamos ver biblicamente e vamos ver na prática. E eu tenho certeza que pessoas que estão nos ouvindo, amor, já passaram situações onde, por palavras, elas já tiveram ou situações que as beneficiaram ou situações que a prejudicaram. Sim. Por conta das palavras. Então, dentro do reino de Deus e fora dele também, as palavras têm poder. Só que dentro do reino, nós aprendemos, através da palavra de Deus, a saber usar nossas palavras para que elas possam nos beneficiar. Fora do reino de Deus, a gente não tem muito entendimento. Então, a gente abre a boca e fala, estava brincando. Falei sem querer. Mas não existe palavra, porque as palavras são sementes. E quando elas são semeadas, elas vão trazer frutos. Então, hoje nós vamos falar sobre o poder da palavra. Da palavra. E isso nós já vamos começar, então, aqui. Então, para você que está aí acompanhando, que gosta também de Bíblia, né? Tem gente que é apaixonada. Eu sou apaixonado pela Bíblia, pela palavra de Deus, por tudo aquilo que a gente vê aqui, porque isso aqui traz, sabe, um crescimento para a gente, produz fé. Sabe, às vezes você acorda assim um dia meio chateado, tá? Você vai para a Bíblia, começa a ver as histórias e aquilo vai renovando dentro da gente. Perdão, a coceirinha aqui na minha garganta. Mas vamos lá. Provérbios capítulo 18, 21. Você quer ler aí? Leio. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, posso já fazer minha consideração? A morte e a vida estão no poder da língua. Então, olha só. A língua é um órgão tão pequeno, né? De todo o nosso corpo humano, a língua é um órgão muito pequeno. Porém, a Bíblia diz que há um poder nela. A própria Bíblia está falando que existe um poder na língua. E está dizendo que é o poder do quê? De gerar morte ou de gerar vida. Então, se nós pararmos e entendermos isso daqui, nós já vamos ver algo poderoso. Que nós temos algo dentro de nós que é bem pequeno, mas se não souber ser utilizado, nós poderemos comer do seu fruto. Porque a Bíblia diz que a palavra tem o poder de gerar vida ou morte. E essa vida ou a morte, ela vai ter um fruto. E está aqui, ó. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, se eu souber utilizar bem a minha língua, eu vou comer do fruto para o meu bem. Se eu não souber utilizar essa língua, eu também vou comer o fruto, mas que não é para o meu bem. Então, existem muitas pessoas, amor, que estão até com problemas hoje. E às vezes as pessoas elas não têm noção Não tem. que quando elas abrem a boca para se maldizer ou maldizer outra pessoa, entendeu? Ela no mundo espiritual, ela está dando legalidade para que um mal faça aquilo de mal que ela falou. Por outro lado, uma pessoa quando abre a boca, né, que bem a utiliza, palavras de bênçãos, Deus te abençoe, entendeu? Quer dizer, é uma pessoa que ela não fica maldizendo as pessoas. E é interessante isso, que às vezes tem pessoas que não fica maldizendo outras pessoas. É ela mesma. Minha vida não é uma droga, minha vida não presta, minha vida não vale nada, eu nasci mesmo para sofrer. Meus filhos não tem jeito, meu marido não tem jeito. Eu nasci na família errada, não meu sei. Meu dinheiro não dá para nada. Não, às vezes a pessoa, ela trabalha num lugar, já vi isso, então vou falar de algo que eu já ouvi. O salário já cai na conta e ela fala assim, essa droga, isso aqui não serve para nada, o que eu vou fazer com isso daqui? Ela vai amaldiçoando aquilo que chegou para ela, ao invés dela falar, Deus abençoe, multiplica. Entendeu? A minha condição hoje é essa, põe a tua bênção, faça multiplicar,
Não, ela vai maldizendo. Ela vai liberando palavras de maldição. E o texto aqui é muito claro, que aquele que não sabe usar das suas palavras, aquele que sabe, que bem utiliza, vai desfrutar do bem, mas o que mal utiliza vai desfrutar do mal. A própria pessoa se amaldiçoa. E o que a gente vê aqui? Olha o que, sabe, assim, o que está dentro, e a Bíblia diz assim, que tudo que nós semearmos, isso nós vamos colher. Semear, nós podemos semear de várias formas. E uma delas, a gente pode semear com as nossas palavras. Tudo que a gente semear, fala, né? Falar, a pessoa tem que saber. Você está dando legalidade no mundo espiritual para alguma força. Ou a força do mal, ou o poder de Deus. Então, por isso que é bom a gente, sabe, se aprofundar na Bíblia. Que a gente vai descobrindo isso e aprendendo. Eu mesmo... Meu Deus do céu, quantas pessoas falam assim, nossa, de 10 palavras que saem da minha boca, 9 é só reclamando, murmurando, se maldizendo, sabe, declarando derrota, que eu nasci mesmo para sofrer, minha vida não vai dar para nada mesmo, meus filhos não sei o que, tá errado. Você vê que ela tá liberando sementes de maldição sobre a vida dela, às vezes de filhos, de um marido, de uma esposa, de um pai, de uma mãe, enfim, sobre alguma área da vida dela. Porque aqui é claro, né, que a Bíblia está falando que o fruto vai vir. O fruto é relacionado à palavra. O que sai da nossa boca são palavras, né? Essas palavras, no mundo espiritual, são sementes que vão produzir os seus frutos. Então, não tem como eu plantar uma semente de maldição e querer colher bênção. Não tem como eu falar algo ruim e querer colher um fruto bom. Que aconteça coisas boas. É que nem assim, pegar não vou dar o exemplo da banana, assim, dois frutos que tem a semente. Vamos lá. A manga. O abacate. A laranja. Eu vou pegar a semente ou o caroço da manga, vou plantar e vou esperar colher laranja. É a mesma coisa, não vai colher. A gente tem que entender assim, todas as nossas palavras são como sementes que estão sendo lançadas. Semente, mais cedo ou mais tarde, ela vai germinar, brotar e vai produzir alguma coisa. Vai produzir. Então, de um jeito assim, para a pessoa entender que todas as palavras que saem da nossa boca, e isso é de todas as pessoas. Então, para ficar claro, imagine que essas palavras são sementes. Quais são os tipos de sementes que está saindo da tua boca? É de maldição, é de fracasso e derrota. Ela vai produzir isso, vai amarrar a vida da pessoa. Por isso que a Bíblia diz, né, tem outras referências, mas o nosso tempo é curto, que diz assim, arrendastes, quer dizer, prendestes pelas tuas próprias palavras. É pessoa que só vive se maldizendo, ela mal acorda já reclamando de tudo, sabe? Que droga, que porcaria. Às vezes, não podia hoje estar chovendo porque tá sol, e aí quando tá sol, porque não podia hoje tá sol, tá chovendo, tudo a pessoa reclama. Mas nós temos mais referências da Bíblia que vai ilustrar ainda, né, ainda mais isso daqui. Aí no Novo Testamento, não sei se você já separou, é o próprio Jesus, ele vai falar isso aqui. É importante aprendermos que no reino de Deus, como nós vamos ser abençoados no reino. E uma das formas fundamentais, se você quer desfrutar de uma vida plena, abençoada pela fé em Deus, primeiro ponto, já começa daqui. É cuidado com os pensamentos e com as palavras. Né? As palavras são fruto dos pensamentos. Outro dia a gente vai falar dos pensamentos. Hoje nós estamos falando da palavra, mas cuidado com as palavras, por quê? Porque essas palavras, elas vão gerar a sua vida do amanhã. A sua vida do amanhã, ela está sendo produzida, fabricada por conta das suas palavras. Então, primeiro ponto vamos mudar a forma de falar, vamos corrigir. Isso é comportamental. Isso é um dia após outro dia, né? A gente não vai mudar a forma de falar da noite para o dia, mas se policiar, sabe? Tomar cuidado com o que está saindo da boca. Isso daqui é bom, é ruim? Não, isso aqui é ruim, então eu vou bloquear.
Vou pensar no que está saindo na minha boca. Por quê? Lá em Marcos, capítulo 11, é um outro texto que nós separamos para compartilhar com você, que o próprio Jesus vai dizer algo também bem interessante. Ele diz assim, ó... 11:23, né? Isso, diz assim, porque em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então, Jesus está dizendo o poder da palavra. Se você tiver fé para dizer para esse monte se erguer e jogar, lançar no mar, vai acontecer. Porque tudo que disser será o quê? Feito. Então, pastora, mas e se eu não tiver fé? Aqui ele está falando não duvidar no coração, para algo que é construtivo. Mas se for algo para negativo e você declarar e determinar, vai acabar acontecendo. Quando nós vamos... Tu quer fazer alguma consideração aqui ou podemos... Não, pode seguir. Seguir? É só falar aqui, dependendo da tradução que a pessoa está, fala qualquer que disser, né? Tem tradução que fala assim, porque em verdade vos afirmo, se alguém disser, mas tem uma tradução que fala que qualquer pessoa que abrir a boca e falar, entendeu? Isso vai acontecer. Então percebe que a fé, ela começa no coração e ela passa por um processo de afirmação através das palavras. Mas vamos supor que a pessoa ela não está liberando uma palavra de fé, ela está com o coração cheio de problemas. Entendeu? A Bíblia diz que só sai da boca do que está cheio o coração. Então imagina uma pessoa que o coração dela está cheio, sabe, de sentimentos ruins, sentimentos maus, e ela abre a boca. Ela só vai falar daquilo que está lá dentro. Mas a gente vai passar para uma outra parte, né, de uma história aqui na Bíblia. Você vai ler? Vou. É 1 Samuel, a partir do capítulo 25, nós vamos ler a partir do capítulo 25, mas a partir do versículo 10. Eu vou dar uma resumida, uma enxugada aqui nesse relato, depois você leia na sua casa o capítulo inteiro para você ver o que nós falamos aqui. Então eu vou ler alguns versículos e vou explanar a história juntamente com o pastor, para você ter um entendimento, por conta que o nosso tempo é curto aqui, nós vamos só nos apegar a alguns relatos aqui. E, como eu disse no início, muitas pessoas aqui já foram beneficiadas por conta das palavras. Aqui nós vamos ver um homem chamado Nabal. Esse homem, ele tinha a sua fazenda, a sua criação, e um dia os animais dele se extraviaram e cuidaram dos animais dele, deram água, comida e tal. E aí os servos dele e um grupo da turma do Davi, do povo do Davi, acolheu e cuidou desses animais e do povo de Nabal. Devolveram, deu tudo certo. E aí o que aconteceu? Quando Davi ia passar pelas terras de Nabal, porque ele estava atravessando ia para uma determinada cidade e ia passar pelas terras de Nabal. O que ele pensou? Como a viagem era longa, ele achou que o favor seria retribuído. Então, ele não pensou que Nabal iria criar confusão com isso. Então, ele manda os servos dele falar com Nabal. E o Nabal não aceita. O Nabal, então, manda a resposta para Davi. Essa resposta está no versículo 13. Diz assim, pelo que disse a Davi aos seus homens, cada um... Não, antes disso, deixa eu ler aqui, ó. No versículo 10, eu acho que não vai ter aí, mas depois você lê no 10. Deixa eu ver se eu... coloquei sim, tem aqui o 10. Eu que tinha pulado. Respondeu Nabal aos moços de Davi, quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água, a carne das minhas reses, e degolarei para os meus tosqueadores e o daria a homens que eu não sei de onde vem? Então, quer dizer, o Nabal, ele começou a dizer assim, quem é Davi? Sendo que Davi era um homem muito conhecido. Davi, ele havia derrotado o gigante, ele se tornou um homem conhecido nacionalmente, todo mundo conhecia Davi, porque Davi foi aquele guerreiro, não, foi um jovem que tinha derrubado um homem de mais de 2 metros e pouco de altura. Então, Davi ficou muito conhecido. E ele agora
começa a não querer ajudar e começa a questionar o que Davi estava pedindo, né? O que deixa o Davi assim, muito indignado é porque Davi ele ainda não tinha assumido o trono de Israel e tinha um rei chamado Saul que queria matar ele a todo custo, porque com medo de tomar o lugar dele como rei. E Davi havia armado as suas tendas próximo da fazenda do Nabal. Só que aonde Davi ia, os saqueadores, os ladrões daquela época de gado, Sim. eles sabiam que Davi estava ali com mais aqueles que se tornaram os valentes de Davi. Então ninguém se metia a ir lá querer pegar algum animal do Nabal. Davi falou: poxa, o tempo que a gente ficou aqui, tua fazenda, suas manadas, está tudo protegido e guardado. Agora que nós precisamos, que o Davi estava pedindo para ele, era para aquelas famílias, aqueles homens estavam com as famílias que estavam com o Davi. E ele, o retorno foi terrível. Eu vou, sei lá quem é Davi, eu não vou nada, não vou fazer isso. Davi ficou muito indignado. E aí, quando essa indignação, Davi falou o quê? Pode pegar as espadas e vamos lá, não vai ficar um homem vivo lá, vamos matar todos os homens. Aí, não sei se vai dar tempo da gente ler esses versículos para mostrar, mas o importante é a história da esposa dele. Então, que ela não fica sabendo, né? Quando os servos de Davi foram lá, quem conversou com os servos de Davi foi o marido dela, entendeu? a resposta, quando Davi fica sabendo do que Nabal falou, Ele ficou indignado. ele fica nervoso. Muito e ele nervoso. fala assim, ó, no versículo 13: pelo que disse Davi aos seus homens, cada um pegue sua espada. Cada um pegou a espada, também Davi a sua. E subiram com Davi 400 homens e 200 ficaram com a bagagem, né? Então a gente sabe aqui que Davi ficou muito nervoso por conta das palavras de Nabal. Porque o Nabal havia sido o quê? Não vou ajudar, havia sido muito duro. Porém, a esposa, quando soube que o Davi estava subindo e a intenção do Davi era acabar com todo mundo daquela terra, ia matar todos eles, a esposa vai até Davi e leva uns pães, leva algumas coisas e pede, né? Lá no versículo, deixa eu ver aqui. No versículo 18, né, vai falar que ela tomou com toda a pressa 200 pães, tal, trigo, ovelhas, 23. mel, cachos de passas, de figos e tal. Quer dizer, aquilo que Davi havia pedido para aquelas famílias que ele mantinha, porque estava com ele, ela falou: puxa vida, se eu soubesse, eu já teria resolvido esse problema. Então ela foi e pegou tudo isso aqui com muita pressa para impedir, então, essa matança toda lá na fazenda dela e do marido dela. E ela, no versículo 23, ela vai até Davi, né? E ela vai, conversa com ele, expõe toda aquela situação, e ela, no 25, diz assim: não se importe o meu senhor com esse homem Belial, que é o marido dela. Sim. Aí lá no 27, diz assim, ó: este é o presente que trouxe a sua serva ao meu senhor. Seja ele dado aos seus moços que seguem ao seu senhor. Perdoa a transgressão da sua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Então ela está pedindo o quê? Misericórdia. Na verdade, ela está se pondo no lugar do marido dela e diz assim: perdoa os pecados da tua serva, como se ela tivesse cometido esse erro. Aquele erro. Na verdade, quem cometeu foi o marido dela, né? Mas você vê, a palavra de uma pessoa estava gerando morte. Da esposa, quer dizer, a do marido ia trazer a morte para toda a família. Que ele falou, Davi falou: pega as espadas, vamos lá. Vamos subir e acabar com tudo. Tiver que for homem, pode ser criança, que foi para matar todos, para deixar só as mulheres. Entendeu? Você vê, ela não ia matar ela, mas o marido, ela tinha tudo, os empregados. O pessoal que trabalhava, entendeu? Né? E ela, através da palavra, soube usar a palavra nesse sentido para poder atrair o quê? Livramento, proteção. E aplacou aquela ira que estava no coração do rei. Então, assim, hoje existem muitas pessoas que talvez, por não saber usar as palavras, estão gerando contendas. Quantas pessoas não morrem no trânsito ou não causam problemas no trânsito por causa de palavras, né?
xingamentos. Hoje você está num lugar, você vê que as pessoas elas não sabem lidar umas com as outras com palavras. Então, assim, a gente vê muitos problemas gerados por conta de palavras, né? E o Davi reconhece essa atitude dela. Ele diz no 32, né? 1 Samuel 25, 32. Então disse Davi a Abigail: Bendito o Senhor, o Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito seja a tua prudência. Bendita sejas tu mesmas, que hoje me tolhestes de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingastes. Olha o 34. Porque tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que me impediu, através dela, de que te fizestes mal, se tu não te apressares, olha só, e me não vieres ao encontro, não teria ficado Nabal até o amanhecer, nem sequer um do sexo masculino. Quer dizer, a atitude dela, quer dizer, realmente foi uma mulher de Deus que foi lá, se colocou na posição, falou, ó, sabe, esquece o que ele disse, eu estou aqui, eu trouxe comida para todo mundo, sabe, perdoa o meu pecado, quer dizer, nada tinha feito. Davi reconhece, fala, ó, bendito seja Deus pela tua vida, porque se não fosse você, não ia ficar uma pessoa do sexo masculino, todos iriam morrer. Isso é fundamental, essa questão de reconhecimento do poder das palavras. Quando a gente entende isso, a gente já começa a tomar cuidado, né? Então, hoje, nós estamos falando sobre isso, a importância das palavras no reino de Deus, para que você tenha uma vida abençoada. Nós estamos aqui para falar com você e vamos orar por você daqui a pouquinho, para que você tenha esse cuidado, que você tenha essa noção que as palavras podem te abençoar no seu trabalho, mas também pode fechar portas. Oportunidades podem ser recebidas através das palavras certas e oportunidades podem ser perdidas também de palavras serem colocadas de forma errada, no momento errado, para a pessoa errada. Então, hoje, o nosso programa é para levar para você esse entendimento com relação à palavra. E eu quero deixar um recado para as pessoas. Hoje é terça-feira e amanhã é quarta-feira. Né? E na Igreja Moriá, ali na Aliás Paulista, 121. Rua Platina, 121, ali na Rua Platina 121. São 2 horários, amanhã, quarta-feira, cultos proféticos, de oração de cura, corredor dos milagres, a gente põe irmãos, pastores ali na frente do altar, unge as mãos, as pessoas passam. Se as pessoas querem ver o que o poder de Deus é capaz de fazer, vão na igreja. A gente tem visto lá todos os cultos, pessoas sendo curadas na hora. Quer dizer, não estamos inventando nada. Você quer ver? Vai lá. Mas então, nós já demos os endereços, né? Página, YouTube, tudo, né? Vou dar de novo, Vamos falar de novo e depois você já ora. Rua Platina, 121, no bairro do Jardim Santa Cruz. E também o nosso telefone é 16 99162 8590. Vamos para a oração? Vamos, pode começar. Então, fechar nossos olhos, quem pode, vamos lá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, hoje nós falamos sobre o poder das palavras. Senhor, que o Senhor venha trazer para todos nós, Pai, um senso, um policiamento nas palavras que saem da nossa boca. Davi lhe disse, põe um guarda na porta dos meus lábios, para que não saia da minha boca nenhuma palavra que possa me prejudicar. Senhor, que nenhuma palavra torpe saia da nossa boca, que possa nos ocasionar um mal. Deus, eu peço ao Senhor, abençoe essa pessoa que está nos acompanhando, seja pelo YouTube, seja pela Rede Fé. Meu Deus, eu peço que o teu poder venha visitar essa pessoa agora e que ela seja curada, Pai. Havia um mal já determinado sobre a casa de Abigail, mas ela, com o poder da palavra, sobre a atitude que ela teve, sobre aquela situação, mudou e trouxe livramento para a vida dela, a casa dela e de quem estava em volta dela. Pai, que haja o mesmo livramento na vida dessa pessoa que nos ouve hoje. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Jesus, e graças a Deus, glória a Deus. Amém. Ficamos então por aqui, né? Um ótimo dia para todos, Deus abençoe. Lembrando então, amanhã, quarta-feira, Rua Platina 121, 9 horas da manhã,
e às 19h30, conhecido como 7h30 da noite, cultos proféticos, cultos de operação, a manifestação da palavra, do poder e pessoas sendo curadas e abençoadas na hora. Você quer ver isso? Então você é um dos nossos convidados. Forte abraço, ficamos por aqui. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe, fiquem com Deus. Até o próximo programa.